Olá, pessoal, muito boa tarde, muito boa noite. Estou gravando esse vídeo para vocês. Agora são quase 4 da tarde da sexta-feira, dia 23 de março, que seria o nosso dia de aula regular, né? Mas conforme nós conversamos no encontro passado, não vou conseguir estar com vocês ao vivo, muito infelizmente, porque essa semana eu sou aluno também. Então, eu tenho tido aulas todo dia à noite, isso vai até semana que vem, e também em alguns períodos do dia, além de várias obrigações que tem a ver com a disciplina que eu estou cursando. E muito interessante porque tem tudo a ver com a nossa aula, pessoal. Estou fazendo uma disciplina como aluno especial do doutorado em tecnologias ambientais aqui na UFMS. Estou discutindo bastante, vendo bastante coisa, mas com o pessoal mais das ciências duras, galera da engenharia, da biologia, da geologia, entre outras áreas das ciências que não tem tanta relação com o ser humano em si, mas mais com as coisas. Por isso, essas ciências duras tem sido uma experiência bem legal. Assim que der, compartilho com vocês tudo isso. E eu vou acabar escrevendo alguma coisa no fim da disciplina que também tem a ver com direito ambiental. Vou escrever sobre fundamentos do direito ambiental, porque por incrível que pareça, esse pessoal das ciências duras, alguns deles são muito céticos em aceitar que existe de fato uma necessidade de tutela do meio ambiente, porque eles notam, a gente conversa com mais calma sobre isso, mas em linhas gerais, eles dizem que as mudanças climáticas, o aquecimento global, na verdade, decorre de um ciclo natural do planeta, e que a atividade antrópica, a atividade humana, nada teria a ver com isso. Eu estou bolando algo para escrever, discutindo essas questões para a gente contrapor o que é apresentado por um lado, o que o outro lado diz, e o que o direito ambiental tem a ver com isso. Espero que fique bastante legal. Aí, depois da prova de vocês, quem sabe eu não apresento o texto a esse respeito, mas peço perdão pela cara de maluco e cansado, um pouco mais intensa do que o habitual, mas em razão disso tem sido cansativo, mas tem sido bastante produtivo, bastante interessante. Agradeço mais uma vez a compreensão, a paciência de vocês, e conforme a gente conversou no nosso último encontro, acho que a melhor forma mesmo seria a gente gravar a aula. Acho que faz mais sentido do que chamar um substituto, até porque a gente tem tido uma sequência já encaminhada, já engatilhada de assuntos, então acho que seria a melhor forma mesmo. Só reforço, pessoal, que se você assistir essa aula e ficar com dúvida, não entender, querer ver com mais profundidade, se você quiser ver com mais profundidade algum aspecto, algum ponto, me procura, me manda e-mail, todo mundo tem meu e-mail, meu WhatsApp, uns tem, outros não, peça para os colegas, peça para os líderes, podem passar meus contatos sem problema para os colegas, e não fiquem com dúvida, tá? Tirem esse tempo, se vocês acharem pertinente, para falar comigo. Tirem o tempo, inclusive, da aula de hoje. Minha meta, as aulas gravadas, elas costumam ser mais cansativas até do que a aula ao vivo. Então, se eu gravar para vocês um vídeo de 2 horas e meia, eu duvido que vocês vão conseguir assistir de uma vez. Eu não consigo assistir vídeo de uma aula desse tamanho de uma vez. É diferente quando a gente está ao vivo. Por conta disso, eu vou tentar me fazer o mais breve possível para a gente tratar o conteúdo do dia de hoje, que, conforme a nossa programação, é o Código Florestal, a Lei 12.651 de 2012. A gente vai falar um pouco sobre ela e especialmente sobre os 2 grandes institutos, 3 institutos, que ela regulamenta. Até a aula divide em 3 tópicos, alguns autores falam apenas 2, mas a gente vai falar de 3. Se eu não me engano, também o material didático de vocês, o AVA de vocês, vai falar dos 3, APP, Reserva Legal e CAR. Pelo que eu vi ali, eu não vi com muito detalhe, mas pelo que eu vi por cima, é exatamente esses pontos também que o AVA de vocês está indicando para vocês, no que hoje é a 3ª sessão da unidade 2. Portanto, hoje, pessoal, é nosso último encontro antes da prova. Nós temos essa aula hoje, semana que vem, sexta-feira, sexta-feira santa, feriado nacional.
então nós não teremos aula. E na outra semana, que eu acho que cai no dia 8, deixa eu ver aqui, dia 9, vai ser a prova de vocês já. Então, esse é o nosso último encontro de conteúdo e a gente está exatamente acabando hoje a nossa unidade 2. A gente está encerrando o nosso último assunto, que é código florestal. Quem teve aula comigo já nesse cenário de pandemia, sabe que eu gosto de, no último encontro, conversar com vocês, mostrar a prova, indicar o que eu espero em relação às respostas de vocês e a partir disso tirar dúvidas. Acontece que a gente ainda nem tem orientações sobre as provas, a gente está muito antes, né? Eu acho que a gente vai ter orientações sobre as provas, nós professores, no início da semana que vem. Então eu queria combinar com vocês, eu vou me dispor a fazer diferente, eu gravar um vídeo para vocês na semana que vem, assim que eu fizer a prova, mostrando como é a prova, o que eu espero da prova nesse modelo à distância e mostrar para quem tem dúvida, quem ainda não pegou, como a gente faz para pegar a prova no AVA, devolver a prova no AVA, como isso funciona para que vocês não tenham dúvidas. Então, assim que eu tiver com a prova no jeito, eu faço o vídeo para vocês, gravo também e encaminho por meio do Júlio e da Suelen para que eles compartilhem com todos e para que ninguém tenha nenhuma dúvida em relação à prova. E, bom, pessoal, é isso. A atividade de vocês, no geral, todo mundo foi bem. Eu acabei tendo desconto, considerando notas, acabei cortando bastante nota nas situações em que o aluno ou aluna fugiu do enunciado. Aquilo era uma questão de prova que trazia para vocês um aspecto que a gente estudou e como isso é cobrado numa prova da vida. Só me engano, era uma prova do Ministério Público, né, promotor de justiça. Ali o candidato, candidata não teria acesso a nenhum material para consultar, mas vocês tinham. Então, ali o esperado era que vocês falassem do princípio da precaução, não prevenção. Na precaução eu não tenho certeza. E é isso que a pergunta dizia. Então, você tinha que me indicar o que era, qual princípio era, que era precaução e não prevenção, e descrever o que era o princípio, que é o princípio da precaução. Sempre relacionando a ideia de precaução com a prudência, com o indúbio pró meio ambiente, indúbio pró natura. Se eu não tenho certeza do impacto ambiental de um dado empreendimento, o princípio da precaução me orienta a tomar medidas a evitar ou, quando menos, minimizar os impactos ambientais negativos desse empreendimento. Na prevenção, eu já conheço, a ciência já me deu quais são os impactos ambientais negativos que se pode esperar daquele empreendimento. Então, a partir desse conhecimento e da certeza, nós agimos preventivamente. Por isso, o princípio da prevenção ele é diferente do princípio da precaução. Eu recebi uma visita aqui. Peço desculpas, pessoal. Todo mundo está acostumado já. Home office é assim mesmo, gravar aula é assim mesmo. Eu já desisti de tentar impedir as invasões. Bom, pessoal, então esperei de vocês essa resposta. Quem falou o princípio errado, quem não apontou o princípio, quem não descreveu o princípio de maneira adequada, não teve nota cheia. Então, se você não teve nota cheia, perceba se você falou que era precaução e se você descreveu. Se você fez isso, sua nota não deu os 1000 pontos máximos, me dê um alô, me mande um e-mail que a gente conversa a respeito disso, que eu paro para olhar a razão da sua nota com mais atenção, com mais cuidado. Mas era bem tranquilo, era para a gente ir aquecendo o conhecimento da disciplina, para que vocês tivessem esse primeiro contato para que vocês tivessem esse primeiro contato com a avaliação para ir sentindo o que esperar das demais. Então, acho que no geral todo mundo foi bem e qualquer dúvida me deem um alô, tá? Fico à disposição de vocês. Bom, pessoal, indo para o que interessa, a nossa... Deixa eu
Como sempre, ajeitar a minha tela. É ruim, quando eu gravo eu só vejo eu mesmo, tão estranho. Mas, bom, pessoal, a gente está aqui hoje, então, falando da terceira sessão da unidade 2, que é o Código Florestal. O Código Florestal, pessoal, ele é uma lei bastante polêmica e tem alguns aspectos que é interessante a gente pontuar. E aqui o Ex Milaré, que é um dos grandes nomes do direito ambiental no Brasil, ele traz em uma simples frase alguns aspectos que a gente tem que analisar. Perceba que, primeiro, o Milaré ele se recusa a chamar o código florestal de código, porque ele diz que ele não tem nada de código. Isso é verdade, pessoal, porque, embora seja até presunçoso o código se autodenominar de código, ele está muito longe de conseguir codificar a matéria, seja no direito ambiental, seja a própria regulação das florestas, da flora no Brasil. Nós temos pelo menos mais 5 diplomas legais que vão também tratar das florestas no Brasil, seja em biomas específicos, como a Lei da Mata Atlântica, seja de maneira geral, mas de acordo com outros enfoques, nós temos várias outras disposições que regem, que regulamentam o direito ambiental no particular das florestas, em relação às florestas. Então, eu sempre digo isso nas minhas turmas, quando a gente está diante desses novos ramos do direito, em especial a terceira dimensão, terceira geração de direitos humanos ou fundamentais, a gente está diante de disciplinas que não adotam um código fechado. A ideia de codificação é uma ideia kelseniana lá do começo da primeira metade do século XX. A noção de código, ela já está não diria em desuso, mas ela não tem a mesma força que tinha há alguns anos. Então, a gente, quando está diante desses novos direitos, os direitos individuais, a gente sempre vai estar diante de um conjunto de leis que regulamentam aquela questão. E por isso a gente fala que existe um microsistema de tutela coletiva. Existe também um microsistema de processo coletivo. Então, a gente não trabalha com código. A noção de que eu vou pegar o Vademecum e que vai ter tudo ali em uma lei, dizendo tudo, essa noção, essa presunção do direito de falar que ele dá conta de prever, de antever, de regulamentar todas as situações da vida por meio de uma lei, isso é irreal, isso se demonstra. Agora que eu vi que tem um errinho. E esse reconhecimento dessa impossibilidade é demonstrado por a gente cada vez menos ter códigos. Então, por mais que o Código Florestal se chame de código, ele não é um código. Tá? Ele é uma lei florestal. Ele é uma das leis que regulamenta o uso de florestas, o impacto da atividade humana na flora no Brasil. Apenas uma. Uma também das mais recentes. Outro ponto, pessoal, não sei se todo mundo vai lembrar, mas alguns devem lembrar a polêmica que foi a edição do Código Florestal. Porque enquanto ele tramitava, e até depois da tramitação, e com a promulgação e vigência dele, muito se discutiu sobre a inconstitucionalidade de várias das disposições dessa lei. Porque é uma lei que, na perspectiva de muitos juristas, ela representava um retrocesso na proteção ambiental. E a gente já viu, e esse é um princípio geral de direito constitucional também no direito ambiental, que é a vedação ao retrocesso, ou o efeito cliquet. Então, se eu atinjo um patamar específico na proteção de algum direito fundamental e também do direito ambiental, proteção do bem jurídico ambiental, eu não posso voltar. Só que algumas das disposições do Código Florestal são encaradas como retrocessos. A gente vai falar aqui pelo menos 2 vezes da anistia que foi dada a pessoas que realizaram desmatamento irregular, desmatamento indevido até 2012. Então, essas pessoas que até 2012 já tinham áreas desmatadas consolidadas foram agraciadas com uma anistia, com uma maneira muito mais simples, muito mais fácil
de regularizar as suas áreas. Então, isso foi bastante discutido na época. Várias ações diretas de inconstitucionalidade, várias ADIs foram ajuizadas pela Procuradoria-Geral da República, pelo Ministério Público Federal, contra dispositivos da lei. Uns foram julgados inconstitucionais, outros foram mantidos porque se entendeu no controle concentrado que eram disposições válidas. Então, é uma lei que é muito polêmica. Nosso papel aqui, em pleno 2021, quase 10 anos depois do início da vigência, é mais entender quais são os mecanismos de funcionamento dessa lei. Se nós estivéssemos agora em 12 ou 13, ainda discutindo a lei nova e as ações diretas de inconstitucionalidade nem estavam tramitando, seria bem interessante a gente parar para ver como tudo isso se definiria. No entanto, já foi definido. Esse cenário que a gente tem em relação à aplicabilidade do Código Florestal, ele já está consolidado. A gente já tem bem definido o que foi inconstitucional, o que é criticado, mas acaba sendo aplicado e como tudo isso funciona na prática. Tá? Mas saibam que é um código que chama código, mas não é código, e é um código, uma lei que trouxe muita polêmica, em especial em relação à discussão de vedação ao retrocesso ambiental, porque a anistia dada a quem desmatou até 2012 foi tida como um retrocesso e que, portanto, feriria a proteção constitucional ao meio ambiente em razão da sua proteção deficiente. Pois bem, pessoal, aqui eu trouxe um trechinho do livro que eu sempre comento com vocês, e ele justamente reforça o que eu acabei de falar, diz respeito ao microsistema de proteção ao meio ambiente, em especial em relação à flora, aos recursos florestais que nós temos. E nesses microsistemas, isso aqui nesse sentido, é muito feliz, essa afirmação, a gente sempre tem que olhar esse microsistema de acordo com as leis, com os dispositivos que se aplicam a ele, mas também acabando, querendo ou não, nos valendo da pirâmide kelseniana, de colocar a Constituição também como vetor máximo dessa interpretação, como guia definitivo, guia maior do que se busca quando se aplica, quando se interpreta determinado instituto, determinada lei. Então, o Código Florestal, ele é um dos diplomas que compõe essa proteção jurídica no Brasil das florestas e que também deve obediência à Constituição Federal como toda e qualquer lei. E aí a gente percebam que já é um artigo remendado, percebam que já é um dispositivo incluído posteriormente, o artigo 1º-A do Código Florestal, fala para a gente justamente que essa lei estabelece normas gerais sobre proteção da vegetação, áreas de preservação permanente, áreas de reserva legal, exploração florestal, suprimento de matéria-prima florestal, controle da origem dos produtos florestais, controle e prevenção de incêndios, além de prever instrumentos econômicos e financeiros para estimular essas finalidades que a própria lei apresenta. Lembrem também aqui do princípio do preservador é recebedor. Aquele que preserva faz jus a contrapartidas financeiras. Bom, pessoal, eu coloquei em negrito para vocês aqui justamente esses dois institutos que muitos dizem que são os institutos mais importantes do Código Florestal. Qualquer livro que vocês forem pegar de direito ambiental vai trazer em destaque esses dois institutos. São os institutos que vão ter mais aplicabilidade prática e que também vão envolver a maior parte da lei. Então, se a gente parar para olhar APP e reserva legal, a gente vai ver que essas são as duas maiores preocupações do Código Florestal, de fato. Então, é por isso que a gente vai focar nossa conversa nesses dois institutos, para que a gente os compreenda. O primeiro deles, então, é a APP, é a Área de Preservação Permanente. Pessoal, a APP, e aqui eu trouxe uma imagem para vocês que eu queria que tivesse uma resolução melhor, mas eu acabei não conseguindo. A APP, ela é uma área
que a própria lei ou um ato do poder público estabelece como de especial proteção ambiental. E nessa área, eu, em regra, não posso realizar nenhuma intervenção. Por exemplo, mata ciliar, a mata que fica no entorno dos rios, é uma APP. O Código Florestal diz que, a depender da largura do rio, você não pode simplesmente, você não pode edificar naquela área, você não pode extrair vegetação daquela área, você não pode ocupar aquela área. Então, percebam nessa imagem que eu trouxe para vocês, eu tenho aqui possivelmente uma plantação, a resolução não está tão legal para o tamanho que eu deixei a imagem, mas ó, pelos veios aqui, pela forma com que esse encadeamento das linhas, isso aqui possivelmente é uma plantação de grãos, mas percebam que eu tenho todo o desmatamento dessa área, toda a abertura dessa área, mas opa, aqui não. Percebam que a ocupação antrópica dessa área, ela respeita uma faixa mínima em relação ao rio, de maneira a não acabar com a mata ciliar e dessa forma evitar o assoreamento do rio. Então, por exemplo, só queria que a imagem tivesse melhor resolução, mas ela é bem exemplificativa. Nós temos situações que a própria lei estabelece que você vai ter que trabalhar dessa forma caso você seja um proprietário rural, ou caso você, de qualquer outra forma, vá realizar um empreendimento em área que esteja sujeita a essa limitação das APPs. Então, a área de preservação permanente vai ser justamente um espaço dentro de um território que ele não pode ser utilizado de maneira deliberada ou maneira franca ou da maneira que se bem entender. Ele está sujeito a essa limitação de propriedade. Então, a APP tem definição legal e aqui o Milaré fala para a gente que é um espaço territorial especialmente protegido. Ou seja, é aquela porção de terra que, se ela se caracteriza como alguma daquelas que a lei estabelece, o Código Florestal estabelece como APP, ela não pode, em regra, ser utilizada. A própria lei diz para a gente, o próprio Código Florestal diz para a gente que a APP é uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, que tem a função ambiental de preservar recursos hídricos, paisagem, estabilidade geológica, biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, procriação das espécies, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Então, são espaços, manifestações de vegetação, manifestações de cursos hídricos ou alguma forma de bem ambiental, e faltou a palavra agora, que merece uma proteção mais consistente, mais intensa em relação à proteção das florestas. Então, quando eu estiver diante de uma APP, eu estou diante de um espaço que ele não pode ser objeto de intervenção, pelo menos não em regra. Aqui eu trouxe para vocês justamente quais são essas manifestações, quais são essas zonas, quais são esses espaços que são caracterizados como APP. Não precisa decorar, é claro que não precisa decorar, mas eles estão no artigo 4º da lei. Então, considera-se APP, seja em espaço rural, seja em espaço urbano, percebam, rural ou urbano, tanto faz, desde que eu tenha a caracterização de algum dos incisos do artigo 4º. Então, é APP em área urbana ou área rural, cidade ou campo, tanto faz, qualquer faixa marginal de rio, de curso d'água natural, que é a mata ciliar. E a depender da largura do rio, nós temos uma faixa específica que tem que ser respeitada de APP. Também quando estou diante de vegetação que esteja no entorno de lagos e lagoas naturais, também de acordo com a largura mínima desse lago ou dessa lagoa.
em torno de reservatórios artificiais quando eles são feitos de barramento ou represamento de cursos da água naturais. Portanto, se você faz um lago ou lagoa artificial, ele não está sujeito a APP. Não é APP. Nascente e olhos d'água perenes, toda a região em torno de uma nascente ou de um olho d'água, aquele espaço em que aflora, em que tem início um fluxo hídrico, pelo menos 50 metros. E percebam, pessoal, às vezes eu falo o exemplo de vegetação, mas é esse espaço tendo vegetação ou não, tá? É essa margem, esse raio, nesse caso, ou o espaço que eu tenho que proteger a partir da margem do rio. Com vegetação ou sem vegetação. Esse espaço não pode ser objeto de intervenção, objeto de ação antrópica. Encosta ou parte destas, ou parte das encostas, desde que tenha uma declividade superior a 45 graus. Ou seja, se você tem uma encosta que tem uma declividade que é íngreme, a partir de 45 graus, você também não pode ocupar esse espaço. A restinga, deixa eu só arrumar aqui, são fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues. Os próprios manguezais, em toda a sua extensão, também são proibidos. Borda de chapada ou de tabuleiro. Se você tem aquela formação geológica, aquela formação geográfica, que você tem uma chapada, eu acho que é mais fácil de entender. A mesma coisa, só vai mudar o nome. Eu tenho o começo do que seria um morro, uma montanha, mas aí eu tenho uma planície em cima. Então, as bordas das chapadas também não podem ser ocupadas nessa faixa de 100 metros. Também topo de morros, montes, montanhas e serras, desde que se atendam também às especificidades técnicas. Pessoal, por que eu não estou entrando com vocês nas especificidades técnicas? Porque é muito complicado para que a gente do direito consiga ter, às vezes, noção de como isso vai ser aplicado em um dado espaço. Então, eu disse para vocês já isso anteriormente, reforço, é por isso que a gente, quando for tratar de matéria ambiental, de um processo que envolva direito ambiental, a gente invariavelmente vai precisar de uma perícia ambiental. Seja uma perícia feita por um particular, por alguém indicado pelo juiz e pago para isso, pelo IBAMA, pelo ICMBio, pelo órgão municipal. Nós do direito, a gente não tem conhecimento, a gente nem conseguiria ter conhecimento, às vezes, para definir exatamente se ali é uma APP ou não. Então, você não se preocupe, você não tem que chegar num território, numa aula de campo, e saber o que é APP ou não. É claro que a gente tem uma noção, opa, aqui eu estou em beira de rio. Se eu estou em beira de rio, eu estou em regra diante de uma APP. Mas em outras situações, a gente vai ter o laudo pericial ambiental falando, olha, isso aqui é APP. Olha, aqui a APP é de tantos metros por conta disso, disso e disso. Então, o conhecimento que se exige para a definição da área em APP, muitas vezes é um conhecimento muito técnico. Às vezes vai ser um engenheiro ambiental, às vezes vai ser um geólogo, às vezes vai ser um biólogo que vai indicar para a gente se ali é exatamente APP ou não. Então, esse pessoal que trabalha com isso, dessas outras áreas, eles conhecem isso aqui e sabem aplicar muito bem. A nós, do direito, cabe apenas colocar o nosso rabo entre as pernas, entender mais ou menos o que são essas APPs e deixar esse pessoal trabalhar e confiar, a não ser quando a gente tem razões para discordar dos laudos apresentados. Lembrando que laudos periciais nunca vinculam o juízo, o magistrado que exerce sua livre apreciação sobre as provas. Então, só fazer esse disclaimer, esse parênteses para vocês, para que vocês não se preocupem em ficar decorando o que é o ângulo de inclinação, qual bioma é isso, qual bioma é aquilo. A gente no direito, infelizmente, não sabe. A gente pede perícia ambiental, a gente pede para que especialistas, para que pessoas que têm conhecimento na área façam isso.
É claro que se você é do direito, tem uma outra formação, você é do direito e tem condições de aferir isso na prática, poxa, vai ser feliz. Vai mexer com isso, inclusive, que você vai se dar bem. Mas digo isso para que vocês não se preocupem em ficar decorando exatamente esses aspectos técnicos, mas só para que vocês tenham uma ideia, tenham uma representação, tenham uma perspectiva, o que pode caracterizar APP, pelo menos em regra, para que aí você pare, olhe no caso concreto, olha aqui, mas calma, não é bem assim. Aqui eu tenho uma lagoa, mas essa lagoa aqui é natural. Olha, aqui eu tenho um represamento artificial, mas ele na verdade decorre de uma represa de fluxo de água natural. Então, para que a gente tenha ideia, a gente não tem condições muitas vezes de bater o martelo e falar, olha, isso aqui é uma APP. Então, fiquem tranquilos. Qualquer área em altitude superior a 1.800 metros de altura, contados no nível do mar, e as veredas são um tipo de árvore, de floresta específica do Cerrado, se eu não estou enganado. Também a faixa que esteja ali em volta dessa composição de vegetação também é objeto de proteção por meio de APP. Eu trouxe para vocês aqui esse desenho, ó, aqui seria um olho d'água, aqui seria talvez uma nascente, dependendo do fluxo. Então, se eu tenho essa situação, um olho d'água, por exemplo, eu tenho que respeitar uma metragem específica, um raio específico de uma área que é de preservação permanente, tá? Então, esse é o artigo 4º, não precisa decorar, saibam mais ou menos o que a gente tem ali. Outro ponto importante é que, além dessas disposições legais sobre o que é APP, eu também posso ter a constituição de APP por ato do poder público. Então, eu posso ter um ato administrativo do Poder Executivo dizendo que, além de todas essas APPs previstas em lei, também será APP tal situação. A lei permite que o chefe do Poder Executivo amplie esse rol taxativo de APPs. Então, eu tenho a possibilidade de aumentar esse elenco de áreas de APP por meio de ato administrativo e não apenas por meio de lei. A gente tem essa válvula, esse mecanismo estabelecido no artigo 6º do Código Florestal que permite, desde que eu tenha a função, uma das funções elencadas nesses 9 incisos, a possibilidade de um ato do Poder Executivo constituir uma APP. Tá, professor, mas que daí? Eu tenho uma APP, eu tenho mata ciliar, uma faixa específica de um rio. E aí? Posso usar? Nunca posso usar? O que acontece? Quais são as obrigações decorrentes de existir uma APP na área em que eu ocupo ou na área em que eu estou analisando? A obrigação que você tem, seja você proprietário, possuidor, ocupante, pessoa física, jurídica, direito público, direito privado, tanto faz, você é obrigado a manter aquela área intacta. Se você desmata, se você tira a vegetação que tem ali, se você constrói alguma coisa naquele espaço, se você de alguma outra forma degrada, se você usa como depósito de resíduos sólidos, se você despeja esgoto, se você de qualquer forma degrada essa área da APP, você tem a obrigação legal de recompor. Você tem o dever jurídico imposto pela lei de voltar aquele espaço ao estado original. E a própria lei diz para a gente que essa é uma obrigação de natureza real. Obrigação de natureza real, vocês possivelmente já estudaram em direito civil. Existem obrigações pessoais e existem obrigações reais. Obrigação pessoal é ligada à pessoa, ela se vincula a mim. Obrigação real, ela não se vincula a mim, ela se vincula às coisas. Então, ela se vincula ao imóvel.
Então, ainda que eu não tenha desmatado a APP e eu tenha comprado uma área que na cadeia dominial há 4 donos o proprietário inicial desmatou, eu respondo. Porque a obrigação, ela se vincula à coisa, à propriedade. Então, se você compra uma área que não está regularizada de maneira ambiental, mas você não tem nada a ver, você chegou lá, estava daquele jeito, pouco importa. Você será obrigado a recompor. Você será, talvez, sujeito a multa, a pagar uma indenização também em sede de danos morais coletivos, ou multa administrativa do IBAMA, do IMASU, dependente de quem te autuar. Isso pode acontecer. É claro que internamente, dentro dessa cadeia dominial, dessa cadeia de donos, é possível que o indivíduo cobre do outro. Mas para fins de pagar, fazer frente e ser responsabilizado, a pessoa que hoje é proprietária responde, porque a gente está diante de uma obrigação de natureza real, ou seja, ela segue a coisa. Ela é propter rem. É igual quando você não paga, você compra um veículo com débito. Você vai ter que pagar, mesmo sendo você quem fez aquela multa. Então, é uma obrigação que segue a coisa, não a pessoa. Então, essa obrigação de reparar, recompor a APP, quando há uma supressão indevida na área dela, segue a coisa e sempre será objeto de cobrança da pessoa, seja que efetivamente praticou o dano ambiental, seja que responde pela área atualmente. Então, em regra, você tem que preservar. Se você não preservar, você vai ser obrigado a recompor, além de outras possibilidades de sanção, que a gente vai ver mais para frente. Mais para frente. Aí, no entanto, pessoal, a gente tem uma limitação a essa regra geral, uma exceção a essa regra geral, porque o artigo 8º fala para a gente que, opa, não é bem assim, eu não estou diante de uma vedação absoluta. Você pode intervir em APP desde que você obedeça a alguns requisitos, desde que essa intervenção se dê em utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental. Então, utilidade pública, e essas definições estão todas na própria lei, quem quiser ver com mais detalhes. Então, na situação de utilidade pública, eu tenho uma situação que envolve, por exemplo, segurança nacional ou risco dos indivíduos. A Defesa Civil precisa ocupar uma área específica para prevenir um dano ambiental ou um dano à população, um perigo à comunidade pública. O interesse social, talvez eu precise ocupar aquela área de APP em razão de um bem maior, em razão de algo que vá favorecer as pessoas mais do que prejudicá-las em razão da supressão da APP. E ainda atividades de baixo impacto ambiental podem ser admitidas, como, por exemplo, o indivíduo que adquire uma área em beira de rio para fazer ecoturismo. Você pode fazer algumas atividades de turismo desde que você respeite as regras de baixo impacto, desde que você consiga obedecer às orientações legais. Você não pode chegar na margem do rio, construir um hotel de 4 andares em que você vai depositar os dejeitos todos no rio. Isso é absolutamente vedado. Mas algumas atividades de baixo impacto ambiental, incluída a ocupação para turismo, podem ser possíveis. Então, a regra que a gente tem de não intervenção em APP, ela pode ser excepcionada nessas 3 situações. A não ser, quando a gente estiver diante de supressão de nascente, dunas e restingas. Só a utilidade pública tem o condão, que tem a possibilidade de permitir que haja intervenção nessa APP. E aí, para que vocês tenham uma noção de como se dá essa possibilidade ou não de andar na APP, essa possibilidade ou não de ir até lá, de você fazer uma caminhada, uma trilha
numa área de APP, o próprio artigo 9º já ressalva que é permitido o acesso de pessoas e animais às APPs, para obtenção de água e realização de atividades de baixo impacto ambiental. Então, a APP não é uma área cercada em que ninguém, nem os animais, podem transitar. Ela só é essa área que, para fins de intervenção antrópica, para fins de intervenção do ser humano, eu tenho que observar essas regras. Em regra, não pode mexer na APP. Posso mexer, no entanto, nas situações que estão ressalvadas pela própria lei. Se eu mexo, se eu intervenho em uma situação que não é legalmente admitida, eu sou obrigado a recompor a APP. Se eu construir um sítio na beira do rio, para mim, sem poder, de maneira indevida, eu vou ter que demolir. Eu vou perder todo o valor que eu investi naquela edificação. Porque enquanto houver construção ali, a vegetação não consegue se regenerar. Então, você sempre está obrigado a recompor o estado original da natureza, o mais próximo disso, quando você faz intervenção em APP de maneira indevida. E aqui, pessoal, área consolidada em APP. Aqui está um dos pontos criticados do Código Florestal, um dos pontos que foi bastante atacado, que é a anistia dada às pessoas que, de maneira indevida, intervieram em APP até julho de 2008. Então, a gente tem a situação de que nas APPs é autorizada exclusivamente a continuidade de atividades agrocivil pastoris, ecoturismo e turismo rural. Ou seja, se você, antes de 22 de julho de 2008, já desenvolvia essas atividades em APP, você foi isentado, você não precisa recuperar a sua APP. E a mesma coisa está no artigo 7º, parágrafo 3º, que fala que no caso de supressão não autorizada de APP, realizada após 22 de julho, é vedada a concessão de nova autorização de supressão. Ou seja, se eu tenho supressão anterior a 22 de julho, eu não tenho essa vedação. As supressões todas anteriores a 22 de julho de 2008, elas são anistiadas pelo Código Florestal. Então, essa é uma das situações criticadas e a lei, o Código Florestal, dá um nome para essa situação de área consolidada em APP. Houve a consolidação da supressão indevida daquele espaço que é especialmente protegido na condição de área de preservação permanente. Na sequência, pessoal, a gente tem o segundo instituto, que é a reserva legal. A reserva legal não se confunde com a APP. A reserva legal, ela é outra coisa. A reserva legal, pessoal, ela só se destina a propriedades rurais, tá? A APP, independentemente de ser meio rural ou meio urbano, se eu estou diante de alguma das situações do artigo 4º, os incisos dele do Código Florestal, aquilo é APP. Pouco importa se dentro da cidade ou fora da cidade. A reserva legal só vale para imóveis rurais. A reserva legal, ela nada mais é do que uma reserva imposta por lei de uma porcentagem de mata nativa que eu não posso desmatar dentro da minha propriedade. Então, se tem uma propriedade de 100 hectares, eu, em regra, 20 hectares eu não posso encostar. Em 20 hectares eu não posso tirar a vegetação de lá. E em regra também. Então, a reserva legal diz respeito a uma porcentagem da minha propriedade rural que não pode ser objeto de desmatamento, que não pode ser objeto de retirada da mata nativa. Então, é uma coisa distinta. Aqui eu trouxe para vocês um desenho. Então, percebam aqui, ó, eu tenho uma propriedade rural, ela está dividida em 5. 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, cada fileirinha corresponde a 20%. Então, a lógica é essa.
eu divido em 5 minha propriedade. Se eu tenho que respeitar a reserva legal de 20%, é assim que funciona. Esses 20% aqui, ó, mata a nativa. Aqui eu não posso mexer. Artigo 3º, a lei também define para a gente o que é reserva legal. Área localizada no interior de uma propriedade rural, delimitada nos termos do artigo 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e reabilitação de processo ecológico e promover conservação da biodiversidade, além de garantir abrigo e proteção à fauna silvestre e à flora nativa. Então, é um espaço de vegetação original que tem que ser mantido ali. Aqui a gente tem as definições dos percentuais de reserva legal. O próprio Código Florestal traz para a gente. Então, a depender do ponto, do estado, do território nacional em que você está, você vai ter que obedecer uma porcentagem diferente de reserva legal. Então, a porcentagem mais afetada, ó, são 80% da sua área que você não pode utilizar caso você esteja ocupando um imóvel rural situado em floresta dentro da Amazônia Legal. Aqui, pessoal, está marcado o que é a nossa Amazônia Legal, os estados que são abrangidos. Mato Grosso do Sul não está. Aqui é bem a divisa Mato Grosso do Sul com o Mato Grosso e nosso Pantanal está aqui. Mas se você tem uma propriedade rural dentro desse espaço aqui, e se ela está na área de floresta, você só pode ocupar 20% dela. Se, no entanto, você está dentro da Amazônia Legal, mas nesse verdinho mais claro, que é cerrado, você protege 35% da sua área. Você não pode utilizar 35% da sua área. Nos demais espaços, caracterizados como campos gerais, 20% você tem que preservar. Mesmo os 20% que são destinados a todo o resto do território nacional. Ou seja, no Brasil, qualquer imóvel rural precisa preservar no mínimo 20% da sua vegetação nativa. No mínimo. Quando você está diante de imóveis que estão dentro da Amazônia Legal, esses percentuais vão subindo. Podem se manter em 20%, podem chegar a 35% sendo cerrado e chegam a 80% se você está ocupando imóvel rural em área de floresta. Você só pode utilizar 20% da propriedade. Então, se eu tenho uma área de 100 hectares dentro da Amazônia Legal, em área de floresta, eu só posso utilizar 20 hectares. Os outros 80 são objeto de reserva legal. Então, a lógica é essa, são espaços legalmente instituídos de preservação obrigatória nas áreas rurais. Percebam que essa limitação não existe em área urbana, não há limitação de supressão de floresta em área urbana. Você pode ter algumas limitações de plano diretor municipal, de ordem sanitária, mas a obrigação pelo Código Florestal de você preservar floresta em cidade, ela não existe de acordo com as limitações do Código Florestal, apenas se aplicando às áreas rurais, aos imóveis rurais. A gente tem aqui, em relação à reserva legal, uma dinâmica bastante parecida com a APP. Eu, em regra, nem encosto. Eu, em regra, vou ali, faço uma trilha, vejo como é bonito, sinto o cheiro do mato, do rio, dos bichos e só. A reserva legal, ela também tem previsão semelhante. O artigo 17 diz para a gente que a RL deve ser conservada com a cobertura da vegetação nativa, proprietário, possuidor ou ocupante. Aqui também a gente está diante de uma obrigação própria terreno, de uma obrigação real que segue, que está presa, que está vinculada à coisa, e não a pessoa que praticou o ilícito. No entanto,
admite-se a exploração econômica de reserva legal mediante manejo sustentável previamente aprovado por órgão ambiental do CISNAMA. E aqui o artigo 20 diz para a gente que pode haver a exploração sem propósito comercial, então para consumo na própria propriedade, ou pode haver ainda uma exploração com propósito comercial em situações muito específicas delimitadas no artigo 22, 23 e na sequência do Código Florestal. Então, eu, em regra, também não posso mexer em reserva legal, eu posso, no entanto, em situações específicas, mediante autorização, mediante licença ambiental, realizar algumas atividades que não vão comprometer o potencial de preservação da minha reserva legal. Então, mais uma vez, em regra, não posso, mas em algumas situações específicas, isso será permitido. Área consolidada em reserva legal, pessoal, mesma coisa que a gente viu em relação às APPs, nós temos essa situação que, para áreas que já estavam desmatadas até 2008, a gente tem essa anistia, a gente tem esse regramento mais benéfico para quem suprimiu ou interveio em reserva legal. Então, proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha em 22 de julho de 2008 reserva legal em extensão inferior ao estabelecido no artigo 12, ou seja, aqueles percentuais, poderá regularizar sua situação independentemente da adesão ao plano de regularização ambiental, adotando as seguintes alternativas: recompondo a reserva legal, permitir que a regeneração natural da reserva legal se dê, ou ainda compense a reserva legal. A gente vai falar um pouquinho já sobre essa compensação da reserva legal. Então, esse indivíduo pode apenas, ele não estará sujeito a outras sanções, apenas recompor ou apenas esperar que se recomponha naturalmente a vegetação. E o artigo 17, ele fala que é obrigatória a suspensão imediata de atividades em área de reserva legal desmatada irregularmente após 22 de julho de 2008. Ou seja, as atividades de desmatamento irregular anteriores a 22 de julho de 2008 estão sujeitas a esse regime mais benéfico a quem realizou essas atividades nesse período que é abrangido pela anistia ambiental. Então, saibam que APP e reserva legal são bem distintas, tá? Na verdade, não são tão distintas. Ambas se referem a uma forma de proteção de espaços para que a gente tenha preservação do meio ambiente. A APP está pautada na caracterização de uma área, de uma zona, dentro daquelas possibilidades do artigo 4º. E a APP, tanto faz se é urbano ou se é rural. Você tem que respeitar a APP. A APP você, em regra, não pode mexer, no entanto, existem exceções. A reserva legal, ela é um percentual da área rural que não pode ser desmatado. Esse percentual varia a depender da localização desse imóvel rural. Também, em regra, não posso mexer em reserva legal. No entanto, existem exceções. Tanto APP quanto reserva legal são objeto das anistias, ou seja, se eu desmatei de maneira irregular APP, ou se eu desmatei de maneira irregular reserva legal, até 22 de julho de 2008, eu tenho benefícios para a recomposição dessas áreas, ou a depender da atividade que eu exercia, se, por exemplo, o ecoturismo ou atividade civil pastoriz, eu tenho a possibilidade de continuar exercendo a minha atividade naquele espaço. É o que se chama de anistia ambiental dada pelo Código Florestal.
Na sequência, nosso último ponto, pessoal, ele é o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que é um instituto bastante elogiado do Código Florestal, elogiado por quem é pró-defesa do meio ambiente, elogiado por quem não é porque ele facilitou muito a vida das pessoas que são sujeitas à regularização ambiental. O CAR, está aqui no artigo 29, ele nada mais é do que um dos instrumentos do Sistema Nacional de Informação do Meio Ambiente, o SINIMA, que faz parte do SISNAMA. Ele é um registro público e eletrônico de todo imóvel rural que esteja sujeito às regras ambientais, ou seja, todo imóvel rural no Brasil. O CAR, ele vai ser um repositório das informações que o seu imóvel rural tem. Antes, por exemplo, a reserva legal, ela tinha que ser objeto de vinculação, de registro na matrícula do imóvel rural. Então, você tinha que ir no cartório, pagar a verbação, etc, etc, etc. Era um procedimento mais caro e mais burocrático. No CAR, você apenas leva a documentação informando qual é a sua reserva legal, qual é o perímetro de reserva legal, o que é a APP da sua propriedade, se tem APP, se não tem APP, e você informa isso para os órgãos ambientais, preferencialmente para os órgãos estaduais ou municipais, para que exista um controle e um repositório de informações sobre todos os imóveis rurais. Então, facilita a vida da pessoa que tem que se regularizar ambientalmente e também facilita, é mais fácil para a gestão administrativa dessas informações, para que você oriente ações de preservação de incêndios, preservação de desmatamento. Você já tem os dados todos na mão em um sistema eletrônico para que você consiga, a partir deles, fazer a atuação. O CAR nada mais é do que esse cadastro, essa forma de você levar aos órgãos ambientais informações que vão ser consolidadas. Que informações são essas? As informações do parágrafo 1º do artigo 29. Identificação do proprietário ou possuidor, comprovação da propriedade ou da posse, e aí todos os dados que interessam à regularização ambiental da propriedade rural. Então, se você tem APP, se você tem área de uso restrito, que a gente vê no segundo bimestre, se você tem ou não uma área consolidada de APP ou de reserva legal, onde fica, qual é o perímetro da sua reserva legal também, tudo isso já é informado pelo próprio proprietário, pelo arrendatário, por quem de qualquer forma possui aquela área, para o órgão ambiental, para que exista esse controle. E ela é interessante que a partir daqui também, pessoal, a gente pode fazer uma coisa interessante que a lei permite, que é, a gente já volta nesse slide, que é você somar a sua APP com a sua reserva legal. Está lá no artigo 15 da lei. Então, 15º não, artigo 15. Imagine que isso aqui é sua propriedade rural. Imaginem que bem no meio dela passa um rio. E é um rio largo. Então, você vai ter que respeitar a APP aqui. E você vai ter que respeitar a APP aqui. Imaginem, por outro lado, que você está sujeito a 20% de reserva legal. Só que a APP que você tem que respeitar já é superior a esses 20% de reserva legal. Ou são 15% de reserva legal, imagine, a área de APP. Você só precisaria preservar mais 5% de reserva legal. Então, se você tem uma APP que já te obriga a manter a vegetação nativa dentro da sua propriedade, você pode utilizar essa área no cômputo da porcentagem da sua reserva legal também. Como que eu vou registrar isso e como que eu vou deixar isso calculado, dimensionado e formalizado no CAR, no Cadastro Ambiental Rural.
Porque se não fosse assim, ó, você teria aqui uma APP que compromete 20% da sua área. E aí você teria que obedecer mais 20% de reserva legal. Você ia perder mais isso aqui. Então, no fim, você teria 40% da sua propriedade sem você conseguir usar. E como sempre, pessoal, o direito ambiental ele não é a completa vedação a toda e qualquer possibilidade de livre iniciativa. Ele é sempre a ponderação entre a proteção ao meio ambiente como um bem difuso, nos termos do artigo 225 da Constituição, e também ao direito de livre iniciativa. Então, o direito ambiental ele é sempre um mecanismo regulador desses interesses. Então, se você tem uma propriedade rural, se você vai explorá-la, se você pretende dar a destinação adequada para a sua área rural, você não poderia, em uma área que é de apenas 20% a reserva legal, você ficar com 40% comprometido. Então, você tem esse benefício. Você tem a APP ali, aquilo fica como APP e você não precisa de uma área específica de reserva legal. Agora, se você, no entanto, não tem nenhuma APP na sua propriedade rural, não tem nada, 20% dela, você não pode mexer. Pelo menos não em regra. 20% é reserva legal. E você vai registrar isso no CAR. Pessoal, nosso último ponto agora. Que bom, vou conseguir terminar nossa conversa em 1 hora, vai. É a CRA. O CAR é o Cadastro Ambiental Rural e a CRA é a moeda verde. Eu comentei com vocês na aula passada que é possível você comprar reserva legal de outro lugar. E como que você faz isso? Por meio da CRA. Percebam que aqui, ó, uma das formas... Aqui, ó. Uma das possibilidades de eu regularizar a minha reserva legal é compensá-la. E uma das formas de compensação é a CRA. A CRA funciona assim, ó. Imagine que eu tenho uma propriedade rural. Essa é a propriedade rural do João da Silva. Dentro do mesmo estado. Dos dois em Mato Grosso do Sul. O João da Silva, ele realiza pecuária extensiva, que demanda bastante área. Então, o João da Silva, até por força de ações tomadas há muitos anos, ele desmatou toda a área dele. Então, no João da Silva, você vai ter a sede da fazenda do João da Silva e vai ter um monte de gado. Gado. Todo mundo livre. Pecuária extensiva. O que acontece? O João da Silva, ele precisa guardar 20% de reserva legal. O que o João da Silva pode fazer? Uma opção é destacar 20% da área dele. Você quer meu celular, filho? Me ajuda a explicar aqui sobre moeda verde. Moeda verde. Moeda verde. Fala, CAR. CAR. Cadastro ambiental. Cadastro ambiental. Então, pessoal, imagine que o João da Silva, ele tenha essa situação para ele resolver. No seu celular. Pode mexer. Ele tem essa situação para resolver. Uma das possibilidades seria ele destacar essa área e realizar o plantio de nova vegetação aqui, de acordo com os parâmetros estabelecidos por um engenheiro ambiental e conforme autorizado pelo órgão ambiental. Só que uma outra opção que o João da Silva tem é comprar de mim. Porque imagine que o Guilherme, eu tenho essa propriedade rural aqui. Só que eu só quero ter um sítio e ficar zen, eu não quero mexer com agricultura, não quero mexer com pecuária, eu quero, sei lá, fazer uma pousada nisso aqui e manter todo o resto da minha área intocado. Eu, como proprietário rural em Mato Grosso do Sul, eu preciso reservar 20% da minha área.
Essa é a minha reserva legal, imposta por lei. Mas o que eu posso fazer também? Eu posso instituir uma reserva florestal facultativa. Eu posso falar, olha, Estado brasileiro, eu tenho uma área aqui, eu só quero ocupar 20% dela. Os outros 80%, reserva legal. 20% é minha obrigação legal ter, então me sobra 40% para eu fazer uma reserva legal facultativa. Eu posso agora pegar essa porcentagem e vender para o João. A CRA, pessoal, ela é calculada por hectare. Então, imagine que o João da Silva precisasse, nessa situação aqui, para a gente arredondar tudo, de 20 hectares. E eu também tenho uma área de 100, só para arredondar, para a gente ter que fazer conta. Eu tenho 40 hectares para vender de moeda verde, de CRA. Então, o João da Silva pode comprar de mim 20 hectares de reserva legal. E assim ele compensa. Aí, quando ele for se registrar no CAR, ele vai indicar que a área dele em si não tem nada de reserva legal. No entanto, ele tem 20 hectares de reserva legal facultativa que ele adquiriu da propriedade tal, pertencente ao professor Guilherme. Isso acontece, pessoal. Isso aqui é um mecanismo bastante elogiado por uns, outros criticam, mas no fim acaba sendo um benefício para que o indivíduo preserve. No fim acaba sendo uma forma também de você não impedir, não embaraçar a atividade produtiva do João da Silva e também beneficiar esse indivíduo que está preservando, porque eu estou vendendo o meu espaço preservado. Esse nome moeda verde não está em lugar nenhum, é a doutrina que dá. Mas a partir do artigo 44, nós temos as disposições do Código Florestal sobre como se dá essa compensação, como esse instrumento econômico funciona. Pessoal, isso aqui é tão sério que ele tem que ser registrado no Banco Central, tem que ter a regulação da CVM, como se fosse moeda nota mesmo. Então, isso aqui é um instrumento econômico ambiental que tenta favorecer tanto a pessoa que preserva além da sua reserva legal, quanto aquele que, por razões econômicas, pretende desmatar além do que a sua reserva legal permite. Então, nessa lógica toda de APP, reserva legal, CAR, a gente também tem esse mecanismo que auxilia na composição dessa dinâmica toda, dessas formas de composição ambiental, de preservação obrigatória e tudo mais que nós vimos nesse decorrer da aula de hoje. Bom, pessoal, esse é o nosso último slide. Acabamos, missão cumprida, 1h07 está marcando aqui para mim. E, é isso. Eu fico feliz quando eu consigo gravar com até 1h. É tranquilo, espero que tenha ficado claro para vocês. A gente tem, em especial, esses dois institutos no Código Florestal. O CAR também aparece como terceiro lugar, no terceiro ponto do pódio. Mas isso que a gente tem de mais importante, que a gente tem de relevante para estudar sobre o Código Florestal. Eu fiz a aula e fui ver a aula de vocês. Pelo que eu disse, acho que está batendo tudo. Então, sugiro, vai ser legal a interação entre o que eu falei agora e o que vocês têm lá de AVA. Façam AVA, aproveitem que vocês vão ter esse tempinho a mais da aula de hoje. Se vocês tiverem dúvidas, falem comigo, me procurem por WhatsApp, por e-mail, como vocês acharem melhor. Sigo à disposição de vocês. Repito, a gente acaba de encerrar agora nosso conteúdo da disciplina, portanto, não tem mais nada de novo para a gente estudar para a prova. A prova de vocês, então, é a unidade 1 inteira, unidade 2 inteira, mas na semana que vem vocês me verão por meio de um vídeo também, em que eu explicarei para vocês como será a prova, o que vai ser esperado, como pegar a prova, como devolver a prova e etc. Bom, pessoal, foi um prazer mais uma vez. Qualquer coisa, se ficarem com dúvida, não deixem de falar comigo, tá? Eu reforço isso como sempre. Fiquem bem, uma excelente sexta-feira para vocês, um excelente final de semana e até o nosso próximo encontro. Um abraço.